Então vamos lá. Como eu disse, este capítulo do livro tem como título Quando o pensamento se questiona, os três tempos do sentido do sofrimento. Veja ali, ele começa assim dando um significado ao sofrer. O que significa sofrer? Ter dor no corpo e na alma. Sofrimento é isso, ter dor no corpo e na alma. Assim, de uma forma globalizante, a dor pode ser física e pode ser também psíquica. E ele lança algumas questões. Por exemplo, por que o sofrimento? Por que a gente sofre? Por que a humanidade padece? Sempre há, e agora nessa época de vírus, de pandemia, por que isso? Por que isso ocorre, metendo medo em todo mundo? Por que a vida passa? Por que a nossa vida ela tende a ser danificada? Por que este corpo tão doloroso que deveria carregar-nos e que devemos carregar? Então, quando uma pessoa adoece, o corpo se torna pesado, se torna um fardo. Por quê? Esse corpo se entende, às vezes, como doente, padece, são perguntas. E aí, então, ele passa a falar da resposta tradicional frente ao sofrimento. O que tradicionalmente nós pensamos sobre o sofrimento? Qual é a resposta que a gente dá a essas perguntas? Por que o sofrimento? E aí a primeira coisa que ele coloca é uma certa memória cristã da cultura ocidental. O cristianismo, ele diz, há sofrimento e é necessário sofrer. O sofrimento é uma coisa assim, costumeira, entranhada na cultura cristã, justamente por conta do Cristo crucificado. Ou seja, não há ressurreição sem crucifixão. E aí ele pede uma correção disso, porque há reflexos e representação do mal antes, depois, durante e depois do cristianismo. Então, se o cristianismo traz essa memória, e ela pode ser responsabilizada, mas o cristianismo não é tão velho assim, a humanidade é muito mais velha que o cristianismo, e o mal existia também antes. E aí ele entra num outro títulozinho chamado Da Fatalidade à Providência, a estrutura reversível do sofrimento. Então, são os sentidos que a gente tem já desde os gregos, que são respostas, que fazem parte também dessa resposta tradicional, passando pelo cristianismo e chegando até nós hoje. Aí ele diz assim, pensado como resultante de uma queda na matéria e no sensível. É o caso de que a gente sofre porque a gente procura um motivo por esse sofrimento. A gente sofre porque houve uma queda, houve um pecado, houve uma culpa, e o sofrimento seria consequência de algo errado que foi feito. Então, ele cita aqui, por exemplo, uma passagem no Fedro de Platão, justamente o Fedro é um livro de Platão, onde o Platão retrata assim, os últimos instantes de Sócrates antes dele ser executado. E o Sócrates, ele aproveita esse momento em que as pessoas vão se despedir dele, assim, antes dele tomar a cicuta para morrer, ele aproveita para dar uma aula. E a aula que ele dá é justamente sobre a imortalidade da alma. E nesse diálogo de Platão, o Sócrates chega a dizer assim, não ter mais corpo. O Sócrates estava feliz porque ia morrer, que ia se livrar do corpo, a alma ia se livrar do corpo. Então esse é um velho sonho, de que o sofrimento ele tem que ter uma válvula que chega até nós, e tem que ter também um escape, no caso seria o corpo. E no Fedro, que é um outro livro de Platão, ele coloca lá a alma tendente às paixões. A paixão é pathos em grego,
né? Então, aquilo que nos acomete também pode acarretar sofrimento, né? E lá no Feder diz assim, o sofrimento tem aspectos diversos e não um único rosto, né? Então, essa procura por uma responsabilidade do sofrimento é uma questão antiga, né? Está antes de Cristo. O Sócrates, por exemplo, está 500 anos antes de Cristo, né? E o próprio Sócrates ali, no Fedro, né, quando tiram as correntes da perna dele, né, ele chega a dizer assim, nossa, como é interessante essa questão da dor e do prazer, né? Quando a gente tem dor, e assim, quando a dor é aliviada, vem uma sensação de prazer enorme. Então, o Sócrates ele faz uma menção a essa questão do prazer e do sofrimento, né? E isso quer dizer o seguinte, que a dor, ela é parte da sensibilidade, ela é parte do corpo, né? E tem lá os seus inconvenientes e tem também as suas vantagens, né? Inconveniente é porque a dor incomoda, e a vantagem é porque ela também denuncia ou anuncia a presença de um corpo que sente, né? É uma função providencial do mal e talvez do sofrimento. Então, essa é uma ideia, uma das primeiras ideias que a gente tem, né? Assim, algo que fica errado no corpo é um sinal, né, para a gente tomar um cuidado com o corpo. Então, é um motivo de se ver uma utilidade no sofrimento, né? E o Vergely, ele lembra aqui, assim, né, durante esse texto, nós vamos ver assim, vários autores sendo citados. Um deles é Michel Serres, né, um filósofo francês que morreu no ano passado, inclusive, né? Ele escreveu um livro chamado O Parasita, né? E nesse livro tem uma citação que o Vergely aproveita aqui, né? Um excesso de ordem leva à morte. Ou seja, assim, uma busca assim, por uma saúde total, né? A busca por uma ordem total, também seria um motivo para que a gente conseguisse ter o sofrimento, né? Aqueles que buscam incessantemente por uma ordem também pode ter um efeito inverso disso que se procura, né? E ele cita aqui um outro autor, né, um fabulista francês, né, chamado La Fontaine, né? Ele cita uma fábula do La Fontaine, né, o jardineiro e seu jardim. Essa fábula, né, para quem não conhece, conta uma historinha, né? Um senhor tinha uma horta e cultivava esta horta, e tinha um coelho, né, que ia lá comer cenouras da horta dele, né? E ele tinha uma guerra particular com este coelho, né, mas o coelho sempre escapava, né? Quando ele chegava lá, o coelho não estava mais, já tinha se evadido, e claro, causando o prejuízo da cenoura. E aí na casa dele chega, né, um grupo de caçadores, que ele hospeda, que ele atende, e ele conta essa história, né, do coelho que incomoda. E, em retribuição, né, o chefe daquela comitiva de caça diz que nós vamos resolver o seu problema. E então eles avançam para a horta no dia seguinte para a captura do coelho. Conseguem capturar o coelho, só que a horta ela termina por ser toda estragada, toda demolida, né? Então eles têm o coelho como troféu, mas também não tem mais horta, né? Isso para complementar aqui o que o Michel Serres diz, né? Um excesso de ordem leva à morte, né? Um excesso de zelo, como era daquele pessoal que foi hospedado, né? Levou à destruição da horta, não só à destruição do coelho. Então ele coloca este exemplo aí para dar assim uma ilustrada, né, naquilo que a gente tem diante do sofrimento, né? E que a gente pode atacar, às vezes, a questão do sofrimento e isso ser causa de mais sofrimento. Vamos dar uma pausa aqui, já já a gente continua.